Gravando aqui, vou dar um start aqui no. Quem tá dando uma olhada aí para mim, ver se deu certo. E vamos lá. Lembrando, quem tá no Zoom, por favor, lembre-se que é um bate-papo, não é uma palestra, apesar de a gente ter colocado isso na divulgação, é um bate-papo muito descontraído, principalmente pelo tema de hoje. Vocês fiquem super à vontade para comentar, para entrar com o microfone ou pelo chat para conversar comigo, tá bom? Vamos lá. O tema de hoje é o que as pessoas querem. Por que eu coloquei esse tema para a palestra de hoje? Eu acho que várias vezes eu já me fiz essa pergunta. Várias vezes eu já procurei entender se existe algum padrão sobre o que as pessoas estão buscando, sobre o que as pessoas querem sentir. E eu percebi que a maioria dos nossos comportamentos foram sendo sofisticações de reações muito primitivas. Vou elaborar um pouco melhor. Vamos lá. Primeiro, por que refletir sobre isso? Porque a gente vai poder fluir com inteligência nas relações sociais, tendo uma leitura mais aguçada das situações. E aí saber como lidar com elas com mais inteligência. Ter o poder de deixar as pessoas mais confortáveis e felizes, as próximas ou não. Compreender seus próprios mecanismos emocionais e saber onde encontrar o que precisa. Quando a gente estuda o comportamento do outro, a gente também está estudando a nós mesmos, né? A gente está estudando o que a gente enxerga, o que nós somos capazes de perceber no outro, fala muito sobre nós, no fim das contas. E, finalmente, porque quem compreende o que as pessoas querem é capaz de influenciar, liderar e transformar com mais efetividade. Eu comentei numa palestra anterior muito sobre liderança compassiva e que tem muito a ver com compreender o que as pessoas que estão com você querem e precisam para serem desenvolvidas. Então, esse tema é um tema, digamos, primário, fundamental para quem quer se desenvolver em liderança compassiva. Vamos lá. E aí eu levantei 4 principais pilares na minha reflexão sobre o que as pessoas querem, incluindo, obviamente, a mim mesma. Eu trabalho já há 12 anos desenvolvendo pessoas e em todas as consultorias, em todos os meus relacionamentos, eu consegui encontrar questões muito primordiais, como eu falei, que nascem de necessidades primitivas do homem e foram sendo sofisticadas pelo comportamento humano, pelo desenvolvimento intelectual, pelo desenvolvimento da sociedade. E aí agora ficou confuso entender qual é a raiz disso. Vamos lá. A gente vai falar hoje, então, de pertencimento. As pessoas precisam de reconhecimento, de aceitação, de proteção e precisam ter testemunhas da sua própria jornada. Segundo, a gente vai falar de senso de contribuição. Ser necessário, ter um senso de propósito, manifestar os seus predicados com maestria e liberdade. Outro ponto, manifestar a vida. As pessoas precisam sentir que estão produzindo, que estão criando, que estão cultivando e finalmente que estão deixando legado. E por último, elas têm que sentir que estão no processo de evolução. Que tem muito a ver com superar desafios, aquele prazer que a gente sente quando a gente supera um desafio. Viver novidades. As novidades são um elemento de dispersão, a gente sempre fala sobre isso, mas também elas alimentam o nosso repertório de conhecimento, nosso repertório cultural, nosso repertório emocional, e isso nos faz crescer, isso nos faz evoluir, a gente precisa disso. Muito bem lapidado.
E finalmente celebrar as vitórias para poder ter os marcos, para poder ter os milestones da nossa evolução, tá bom? Então a gente vai entrar em cada um desses aspectos e debater, discutir, conversar. Vamos lá. Lembrando que quem está no Zoom pode me interromper a qualquer momento, hein? O primeiro ponto que eu havia levantado, pertencimento. O que eu quis dizer com isso? Vamos lá, razão biológica. Como eu disse, muitas das nossas reações e do que a gente precisa vem do primitivo. Então, o homem primitivo, ele precisava do coletivo, ele precisava estar numa tribo para aumentar as suas chances de sobrevivência. Era assim que ele aumentava as chances de troca de insumos, de troca de habilidades para construir aonde ele vai morar, ou como ele vai se proteger de predadores, enfim. Então, o corpo acabou se desenvolvendo de forma a incentivar que o ser humano se reúna a outros. Como? Através de uma liberação química que faz você se sentir muito bem quando você está perto de outras pessoas ou quando você se sente aceito por uma comunidade, quando você se sente aceito por um grupo. Então, essa sensação de pertencimento, ela tem um embasamento biológico. Você dispara uma série de hormônios, uma série de neurotransmissores que fazem você, de fato, se sentir muito bem, se sentir seguro, se sentir alicerçado e sentir prazer. O reconhecimento do seu lugar na comunidade, a celebração da diversidade. Eu estou trazendo a diversidade como um elemento importante, porque mais do que nunca isso tem sido pauta em congressos, tem sido pauta nas redes sociais, e nada mais é do que as pessoas exigindo o seu lugar de pertencimento. Olha, eu tenho uma cor diferente, eu tenho um sexo diferente, eu tenho preferências diferentes e eu tenho meu lugar nessa comunidade. É a nossa necessidade de nos colocarmos inseridos dentro do todo e não a parte dele. Então, a gente precisa do senso de pertencimento. Compaixão diante das nossas falhas. Aceitação. A compaixão já é um nível um pouco acima da empatia. Então, há uma identificação que a gente precisa que os outros tenham conosco e a gente de volta. E a compaixão, ela tem um olhar um pouco mais lúcido, um pouco mais acima. A empatia é olhar de frente, é sentir o que o outro está sentindo. A compaixão, ela te coloca numa posição de saber como ajudar o outro, saber como estender a mão e ajudar o outro. A empatia não, você sente o que o outro sente e entra no mesmo processo emocional dele. Então a gente precisa de pessoas ao nosso redor que nos ofertem compaixão, que nos ofertem um olhar generoso sobre as nossas falhas ou sobre as situações que a gente está passando, os nossos desafios, que nos oferte uma orientação, que nos oferte uma posição de maior lucidez para dar um conselho, dar uma clareza, dar uma ferramenta para que a gente se desenvolva. Essa sensação de que tem alguém mais lúcido, ou um grupo, ou uma pessoa, ou um mentor, ou um familiar, pais, tios, mas alguém com mais experiência, com mais lucidez naquele tema, te orientando, faz você se sentir mais completo, mais seguro e pertencente. O afeto como uma reafirmação do acolhimento e da importância que o indivíduo tem. O afeto tem várias formas. O afeto pode ser palavras de afeto, manifestações, demonstrações de afeto, podem ser presentes, podem ser carícias. As pessoas precisam disso. As pessoas e nós, eu, né? Não estou falando as pessoas. Todas as pessoas, eu sou uma delas.
Todos nós precisamos do afeto, por quê? Porque o afeto é uma reafirmação de reconhecimento. Eu reconheço, eu valorizo e eu quero te preservar. Isso é muito importante. O afeto tem esse papel de preservar, através do disparo químico, ocitocina, etc., de preservar o indivíduo. Então, aquele que recebe tem esse boost biológico de hormônios mesmo. Eu vou tirar o meu AirPod, porque a minha Siri deu uma pirada para variar. Deixa eu ver se o pessoal continua me escutando aqui do Zoom. I didn't get that. Could you try again? Ela sempre faz isso comigo. Goodbye, Siri. Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Quem tá no Zoom? Sim. Beleza? Então tá. Próximo, compartilhar. Ter testemunhas e cúmplices em nossas vidas. Por que isso é tão importante? Todos nós precisamos disso. A gente precisa de pessoas que nos acompanhem na jornada para testemunhar o que vem acontecendo com a gente. Vou dar uma acenada para o pessoal aqui. Putz, o Itamar entrou. Itamar, gente. Oi, Itamar. Dá uma sensação, de novo, de pertencimento, de segurança e de compartilhar. Você viu o que eu vi? De certeza de caminho. A gente está parceiro nisso. Eu te ajudo e você me ajuda. Essa cumplicidade traz pertencimento, traz segurança e as pessoas precisam disso. Antes de eu ir para o próximo ponto, eu queria reforçar. Muitas das sofisticações de reações comportamentais que as pessoas, inclusive eu, temos, nascem de coisas básicas como essa. As pessoas reagem de uma forma totalmente complicada e às vezes para você desconexa, mas ela simplesmente estava precisando de uma palavra de afeto, ela estava precisando de sentir que tem alguém junto com ela, que tem alguém que está parceiro, que está cúmplice. Nasceu disso. Toda uma discussão, toda uma complicação emocional nasce de coisas básicas como essa. Então, você que está assistindo o nosso bate-papo, fazendo suas reflexões, vai buscar, a partir de agora, olhar para as outras pessoas com esse olhar mais generoso e procurar observar se as reações que elas estão tendo não têm a ver com coisas simples como essa. O sentimento de rejeição traz uma série de ações, de reações no ser humano, variadíssimas. Tem pessoas que somem, tem pessoas que agridem, tem pessoas que se fecham, tem pessoas que buscam ainda mais a sua atenção. Analise a situação, preencha as pessoas com o que elas precisam. Inclusive, você mesmo sabe agora que muitas das suas reações, muito complexas, têm a ver com coisas básicas como essa. Puxa, eu só estava precisando de um cafuné, eu só estava precisando de alguém que me escutasse, eu estava só precisando pertencer. Vamos lá, tentar ler com a Siri na minha cara. Bom, para esse bate-papo, eu alicercei toda a nossa narrativa, a nossa conversa, num texto que vai estar disponível no blog. Espero que você depois dê uma checada lá. E eu vou lendo alguns trechos para a gente também refletir e desenvolver algumas ideias. Em relação ao que eu falei antes. Precisamos de afeto, de contato, de celebração sensorial, de sermos vistos e testemunhados. Queremos compartilhar o que vemos e ouvimos e sentimos. Não queremos estar sós. A solidão é uma invisibilidade cruel que torna a existência injustificada. Podemos estar a sós e não em estado de solidão, ou cercados de centenas e em profunda solidão,
Solidão é, com efeito, um estado emocional e mental não conectado à realidade objetiva. Brindar a todos com quem cruzar. O olhar nos olhos, a presença, a companhia sincera, a amizade. E dignidade é a certeza da nossa significância do vínculo com a comunidade. Então, a gente sabe que um dos maiores motivos de depressão é a solidão. No momento que a gente está vivendo na pandemia, isso ficou muito mais óbvio, muito mais claro, o quanto se sentir só nos faz perecer. Porque, de novo, pensando num aspecto muito primitivo da nossa estrutura biológica, é como se você tivesse sido um abandonado do seu grupo. E você perde valor, você perde significância, você perde brilho, fica cinza, perece e morre. A depressão, ela é um processo de morte interior, né? De querer se fechar, enfim, de querer reforçar ainda por cima a solidão. É muito louco. E a solidão é uma das maiores causas de depressão, uma solidão física ou uma solidão emocional e mental. Eu posso estar morando com pessoas, eu posso estar cercada de centenas de pessoas e me sentir muito só nos meus ideais, me sentir muito só na conexão emocional, me sentir muito só. Então, assim como você sabe que você não pode ficar só, você não pode se colocar nessa situação, porque isso biologicamente vai te trair, saiba olhar para o outro e ofertar a ele o olho no olho, ofertar a ele a amizade, ofertar a ele o carinho, porque isso dá dignidade às pessoas. Isso dá a sensação de importância e de pertencimento. Mesmo pessoas que você não convive, né? Pessoas que você cruza. Esse olhar nos olhos, essa atenção muito focada no outro, sem olhar no celular, sem ler outra coisa enquanto a pessoa está falando. Olhar, perceber, observar, sentir o outro. Faz o outro brilhar, faz o outro se sentir importante. E se a gente sabe que com a gente isso funciona, reverberar isso vai criar um movimento de ida e vinda, vai criar causa e efeito. Alguém abriu o microfone e quer falar? Eu ouvi aqui no Zoom? Acho que não. Tá bom. Vamos seguir. E aí eu dividi o senso de contribuição. Pode falar. Tem um ponto também que nessa busca por pertencimento, muitas vezes a pessoa se anula para caber num grupo em que na verdade não se encaixa, né? Ao invés de procurar o coletivo que realmente está alinhado com a essência daquela pessoa. Comentário sensacional. Quem está assistindo pelo Instagram conseguiu ouvir a Verônica fazer o comentário pelo Zoom? Só para eu saber se eu repito. Alguém faz assim, ou assado? Porque aí eu consigo saber se eu tenho que repetir quando a pessoa faz a pergunta pelo Zoom. Bruno está ouvindo pelo Zoom, a Manu. Fala de novo só um pouco, Vê. Qualquer coisa. Oi, eu disse que... Dá para ouvir, beleza. Então tá, eu dividi a parte, o alicerce de senso de contribuição em duas partes. Que agora vai ter um pouco a ver com o que a Verônica acabou de colocar. Muito bem colocado. Então eu coloquei 2A, senso de contribuição. Depois de se sentir pertencendo, se sentir seguro no coletivo, se sentir pleno de afeto, de atenção e de importância, senso de contribuição é outra coisa que nós precisamos. Quando somos necessários, temos a chance
de materializar nossas características. Se ninguém pede a sua ajuda, você não tem como exercer os seus predicados. Você já pensou nisso? Se alguém pede a sua ajuda, pode ser um amigo, uma pessoa, ou pode ser uma causa, pode ser um problema que a sua empresa resolve para a sociedade. Mas se ninguém precisa de ajuda, se ninguém precisa de você, você, de novo, fica cinza, deprimido e morre. E outra, você não tem a chance de demonstrar todos os predicados que você desenvolveu ao longo da sua vida, todas as suas ferramentas como ser humano, a sua inteligência, as suas habilidades cognitivas, emocionais, tudo que você aprendeu na faculdade, enfim, você não tem onde usar se você não é solicitado por alguém. E alguém pode ser uma pessoa ou pode ser grupos de interesse, pode ser empresas, podem ser causas, organizações. Mas as pessoas precisam se sentir necessárias, elas precisam sentir que estão tendo a oportunidade de exercer o que elas são em alguma situação. E logo abaixo, é quando o outro precisa de nós que lembramos do que somos capazes. Nós nos elevamos a uma posição de paladinos, de heróis, para tirar alguém de uma situação em problema ou, de novo, para poder defender causas, para poder defender o propósito de uma empresa, enfim, ou nas menores coisas. Então, peça ajuda, delegue, entregue a responsabilidade ao outro e, de novo, você vai vê-lo florescer, você vai vê-lo brilhar, porque ele precisa extrair lá de dentro tudo o que ele construiu como ser humano e materializar, colocar isso para fora. E isso serve também ao contrário. Tem muitas pessoas, não sei se eu sou uma delas, mas que têm dificuldade de pedir ajuda quando estão em alguma situação de problema. E isso é muito injusto, porque você não está incomodando o outro. Você está dando a oportunidade para o outro entrar nos seus problemas, se sentir importante para você e exercer os predicados dele como ser humano. Seja alguma habilidade específica ou seja simplesmente ser humano e cuidar de você. Lá vou eu com o texto. Vamos ver. Acho que a live travou. Não foi, sei lá. Guardado no pedido de auxílio está um manifesto de confiança e vulnerabilidade, que enaltece o paladino no estado de propósito e notoriedade. A entrada aos nossos problemas é um grande presente que sela uma parceria fecunda a ambas as partes. Ou seja, é bom para quem ajuda e é bom para quem é ajudado. Então, o senso de contribuição é algo que nós precisamos e você, como uma pessoa emocionalmente, socialmente mais inteligente, vai lançar mão de delegar, de pedir ajuda, de solicitar as pessoas para que elas sintam-se importantes, significativas e contribuindo, tendo um papel importante na sua vida. 2B, eu dividi, lembra? Agora o 2B, eu coloquei o protagonismo. Precisamos jogar na nossa arena e não viver a busca de referências voláteis, que tem muito a ver com o que a VV acabou de comentar no Zoom. É isso aí. A gente precisa sentir que somos autênticos, que estamos vivendo a nossa própria vida, não a vida do outro, que a gente admira, ou de um grupo de interesse. Precisamos sentir que eu estou, sim,
me colocando nos ombros de gigantes, aprendendo com pessoas que eu admiro, porém lapidando todo esse conhecimento de acordo com as minhas aspirações, de acordo com a minha essência. Então, é preciso jogar na sua própria arena e não ficar tentando jogar o jogo do outro, porque você vai se frustrar. O outro vai ser sempre melhor do que você naquilo que ele nasceu para ser. E você vai ser sempre melhor no que você nasceu para ser. Então, precisa fazer uma investigação, um autoconhecimento, para compreender qual é a sua jornada, ter sim os seus mentores, ter as pessoas nas quais você busca referência, porém, ser protagonista da sua jornada, desenhá-la com muito autoconhecimento, com muita inteligência. A autenticidade é a maior contribuição ao coletivo. Então, se você busca ser o outro, você está sendo mais do mesmo. E não está ofertando para o mundo, para a humanidade, para a sua família, para o seu parceiro, para si próprio, algo que só você pode ser. Só você pode ser o que você é. O outro faz o papel dele. E quem faz o seu? Se você não se responsabilizar. Ganhei palmas aqui no Zoom. Tem as palminhas. Quando eu falo alguma coisa que eles gostam, eles dão palmas. Daí nasce a elegância e a autoconfiança necessárias para dar espaço e importância ao outro. Quando você conhece as suas fortalezas, quando você conhece a si próprio, do que você é capaz, quando você conhece e confia em você, entendendo que a vida é feita de fases, de que vão haver altos e baixos, de que você está num processo de evolução. Quando você se conhece e confia no processo, você não tem aquela sensação de insegurança quando está diante de alguém com uma presença muito forte. E não tem mais aquela batalha social para ver quem aparece mais numa situação profissional ou numa situação mesmo de uma roda de grupo, de amigos. Porque você confia, você sabe quem você é, e quando você vê alguém melhor em algo que você também faz, você encontrou uma referência, você não encontrou um competidor, você encontrou uma referência. Você compete com você mesmo, não com outro. Vamos lá, mais um pouco de texto para a gente refletir. Apenas aquele que é inseguro se acotovela para chegar na frente, se exibe como um pavão espalhafatoso, interrompe, se afoba, ignora as possibilidades e centra o universo em si. Ele não enxerga além do próprio nariz, não cresce ao trocar genuinamente com a pluralidade e perde a chance de ver alguém se iluminar ao descobrir, desenvolver e exercer seus trunfos como ser humano. Ofereça espaço, respeito e tempo às pessoas. Eu acho absolutamente incrível quando eu enxergo uma oportunidade de dar um passo para trás, deixar uma outra pessoa subir no seu palco e se descobrir, se iluminar ao exercer algo que ama, algo que gosta. Ou colocar uma ideia que quer dividir, que ela se sinta confortável na minha presença para se colocar, para colocar o que pensa, o que sente, ou para exercer alguma habilidade que tem, sem esse desconforto, esse receio de não poder se expressar porque está num ambiente hostil. É muito elegante você saber quando descer do palco, quando abrir espaço, ainda como líder e principalmente como líder. Como dar um passo para trás e permitir que o outro tome a frente, tome um papel de destaque. E, de novo, é uma via de duas mãos. Para mim, é incrível ver essa pessoa se iluminar. Às vezes ela vai ter um processo, ela vai se descobrindo no processo. E eu assistir esse processo me completa como ser humano.
E para o outro, ele tem o espaço que ele precisava, um espaço seguro para se desenvolver, para se colocar, para brilhar. Então, ele joga na arena dele e eu jogo na minha. Eu tenho a autossuficiência, eu tenho a autoconfiança e a elegância de deixá-lo brilhar, dar o passo para trás e dar o espaço para ele. O terceiro pilar que eu tinha colocado como o que as pessoas precisam: gerar vida. Eu entendo que a máxima missão existencial é gerar vida. É a vida se proliferar, ela se perpetuar. Produzir, criar, cultivar, deixar legado. Cada um vai encontrar uma forma de gerar vida e se sentir completo, mesmo que de uma forma muito inconsciente, se sentir completo, se sentir preenchido porque cumpriu a missão existencial de gerar vida. Filhos, compartilhar ideias, empreitadas e causas, trabalho, pode ser profissional ou pessoal, arte, enfim, há milhares de maneiras de você gerar vida, a sensação de vida. E ao fazer isso, você está preenchendo mais uma das suas necessidades mais básicas como ser humano. E de novo, o seu papel agora, que já sabe disso, que já percebeu isso, é também incentivar o outro a criar a maneira dele, não a maneira que você acha que tem que ser, mas que ele tenha a liberdade para criar. Como líder ou como alguém que já tem um pouco mais de desenvolvimento de inteligência emocional e social, você pode impactar o ambiente ao seu entorno, tornando esse ambiente um ambiente de colaboração e confortável para que haja troca, discordância e criação. A criação, muitas vezes, principalmente quando ela é coletiva, ela exige algumas faíscas. E as pessoas só vão se sentir confortáveis para gerar essas faíscas se elas confiam em si e se elas confiam no ambiente em que elas estão. Se há um conforto quase que familiar mesmo, de tudo bem eu discordar, porque eu estou discordando da ideia e não é um ataque frontal a um ser humano, e sim uma discussão frutífera de ideias. Qualquer forma, qualquer tipo de expressão de vida nos realiza, mesmo que de forma muito inconsciente. Lembre-se disso. Lá vai texto de novo. A máxima missão da vida é gerar mais vida, produzir, criar, procriar, cultivar, deixar legado. Necessitamos da liberdade para gerar vida à nossa maneira e ver o resultado da nossa criação. Filhos, empreitadas, conquistas profissionais, pessoais, encontrar soluções para problemas difíceis, expressar-se pela arte, dedicar-se ao jardim, debater ideias e encontrar novas conclusões. O que eu quis dizer aqui? Não é preciso que haja um projeto tão grandioso e que vai levar toda uma vida para você construir, para que você sinta que gerou vida e que deixou legado. Às vezes, nas coisas menores, nas coisas mais simples, você consegue encontrar a sensação de vida e de deixar legado. Talvez num diálogo, talvez num hobby. Gerar vida é a missão máxima, a última missão do ser humano. E quando você faz isso de qualquer forma, a forma que você escolher, com liberdade e espaço para isso, você vai se sentir completo, vai sentir que teve uma necessidade muito básica atendida. Como líder ou como protagonista de uma situação, você deve dar espaço para que as outras pessoas também possam criar com tamanha liberdade. E respeitar como cada pessoa manifesta essa habilidade e essa necessidade humana.
por último, tá acabando. O quarto pilar do que as pessoas precisam. No fim, elas precisam evoluir. Eu vim trazendo uma crescente, né? A gente veio vindo de uma coisa muito essencial, senso de pertencimento, sentir-se significativo, importante, contribuindo. Depois, gerar vida, a sensação de criar coisas nos dá muito prazer e é por isso, porque você está vendo a vida acontecer, você está gerando vida. E aí, depois disso, o que vem? Vem evoluir. De novo, a gente imaginar evoluir, pô, eu tô falando de grandes coisas, eu tô falando de um pós-vida, ou eu tô falando... Não. Evoluir pode ser simplesmente superar desafios e problemas cotidianos. Ter o mindset de aprendizado. Então, a cada desafio que você encontra, a cada problema que você encontra, você saber que há uma chance de se lapidar e de desenvolver-se para poder ultrapassar o tamanho do desafio que você tem na frente. Pode ser um desafio que você se colocou, tomara que tenha sido, ou um desafio que é apresentado a você. E quando você tem o mindset, quando você tem o olhar muito bem calibrado para enxergar situações dessa forma de aprender, eu vou aprender alguma coisa com isso, eu vou me desenvolver, eu vou me forjar para poder evoluir, me tornar melhor. Você, de novo, traz a sensação de evolução e isso te completa como ser humano. Isso te completa numa necessidade muito básica. Lembrando de fazer sempre a contrapartida. Você sabe isso agora sobre você, que você possa estimular isso no outro. Então, se você, dentro do seu ambiente familiar, dentro do seu ambiente profissional, dentro do seu ambiente de amigos, saber conduzir as pessoas a compreenderem as situações como uma forma de aprendizado e não como uma forma de punição ou de desgraça. Enfim, é uma forma de disparar a sensação de evolução contínua. Novidades. Novidades são nossa sede por agregar mais e mais à nossa existência, à nossa experiência de vida, nos elevando da condição anterior de ignorância. Então, também é biológico, a gente está sempre procurando novidade. O último iPhone, eu estou procurando o que saiu de novo no Netflix, que apareceu. Novidades que, com certeza, não são tão bem curadas por quem não está consciente sobre desse processo. Você agora, sabendo que isso faz parte do seu processo de o que eu preciso para estar completo e feliz, você pode curar, selecionar com mais inteligência o que é que vai entrar aí na cachola, o que é que vai entrar no seu campo de visão, na sua atmosfera. E é isso, a busca por novidade é a busca por agregar experiências e ser maior do que você era ontem, ou maior do que você era um segundo atrás. É uma ferramenta incrível que a gente tem dentro do corpo e por muitas vezes muito mal utilizada. A gente procura novidades que não agregam nada, que não estão ajudando nada, ao invés de buscar novidades, usar esse mecanismo cerebral, esse mecanismo biológico para crescer como ser humano, para evoluir e, mais uma vez, acertar em cheio uma necessidade básica que nós temos. Finalmente, reconheça a sua trajetória e evolução. Provoque o mesmo nas pessoas. Não adianta a gente crescer, a gente se cobrar, passar por muita pressão e evoluir se a gente não sabe reconhecer aonde a gente estava e aonde a gente chegou. Eu falo muito sobre small victories, né? A gente saber comemorar as pequenas vitórias, não só as grandiosas, mas a cada dia, com certeza, você teve pequenas vitórias. Profissionais, pessoais, familiares, afetivas. Você teve pequenas vitórias, pequenas coisas que você precisa aprender a enxergar. O ser humano,
está calibrado para enxergar o que tem de errado, porque ele está calibrado para enxergar o que ameaça a sua existência, o que ameaça a sua vida. E isso traz um estado constante de estresse no mundo hiperconectado que a gente vive, todo mundo já sabe, né? Isso já foi também bastante conversado nas outras conversas, mas a gente precisa recalibrar o olhar para enxergar o que tem de bom, o que eu conquistei, onde eu estava e onde eu cheguei, quem eu tenho me tornado todos os dias, o que as porcarias que eu fiz na vida me ensinaram para que eu não repita, ou o que eu vim acumulando ao longo dos anos ou do dia, que são as pequenas vitórias, como líder, como protagonista, dentro de um ambiente onde você tem mais consciência, você também tem a chance de cutucar gentilmente, principalmente através do exemplo, não da pregação feita um mala, mas através do exemplo, para que as pessoas reconheçam as pequenas vitórias e comemorem. Na minha empresa, na minha equipe, a gente procura comemorar cada pequena vitória. A gente vive fazendo dancinhas, quando a gente fecha algum negócio, e diariamente a gente faz alguma comemoração, se dá bom dia, enfim. Porque isso cria mesmo essa sensação de eu tô indo para frente. Isso dá gás, isso dá brilho no olhar, isso dá motivação. Isso é o motor da vida. E é a constatação do caminho de evolução. Eu estou evoluindo, não estou estagnado. Por mais que eu passe por altos e baixos, por momentos de alta, onde eu estou muito bem fisicamente, emocionalmente, mentalmente. E momentos onde eu não estou, se eu tirar uma foto, um print de quando eu supero esse momento de baixa que vai acontecer, eu vou estar muito melhor do que eu estava antes do momento de baixa. Então, é preciso enxergar esse caminho de aprendizado, esse processo de aprendizado que é constante e celebrá-lo. Texto: guiar quem está em seu entorno a reconhecer os desafios como oportunidades e nos forjarmos para além de nós mesmos toma um papel fundamental na trama inteligente das relações humanas. Celebrar as pequenas vitórias, lembrar as pessoas de onde elas vieram e onde chegaram, apontar que é possível lapidar seus mecanismos de escolha e assumir que farão melhor amanhã vai lhes dar motivação e recompensa. Comentários do Zoom ou todo mundo congelado? Para quem está entrando, saindo, só para vocês entenderem, tem o pessoal no Zoom e tem o pessoal da live. Então eu fico parecendo um passarinho aqui, olhando para todos os lados. E de vez em quando, quem está no Zoom comenta alguma coisa. Tomara que vocês consigam escutar. Manda, pode falar. Fala bem alto para o pessoal que está na live escutar. A Silvia Paladino entrou, meu Deus. Eu achei muito legal você falar disso, de fato, a gente se observar diariamente para reconhecer, né, nossas pequenas vitórias, nossas evoluções, porque muitas vezes a gente precisa de um evento específico para refletir na jornada. Sim. Isso fica muito nítido, por exemplo, algo que eu e a Mari a gente passou recentemente lá na empresa. Era processo de avaliação de performance, de promoção, que aí você tem que fazer uma autoavaliação e aí que você para de fato constatar a quantidade de coisas que você foi capaz de contribuir. Então, de fato, seria muito mais valioso, talvez, ao longo da jornada como um todo, valorizar mais ainda cada um desses fatos, né? Cada uma dessas vitórias que você conquistou ao longo do caminho, não só neste momento. É isso. Small victories tem a ver com isso. E tá tudo bem, é um treinamento. Tá tudo bem não conseguir fazer de forma tão natural. Porque, como eu falei, é um processo biológico. A gente está olhando sempre para o negativo. Eu estou olhando sempre
para o perigo, para poder aumentar as minhas chances de sobrevivência. Então eu olho para o que está ruim, para o que tem que melhorar, para tudo aquilo que eu não sou, para tudo aquilo que eu não conquistei como indivíduo, como ser humano, e preciso conquistar, preciso elaborar. Vira uma doença, principalmente numa sociedade acelerada. Numa sociedade muito acelerada, isso virou doença, vira piração, vira ansiedade, porque nunca tá bom. Eu nunca cheguei onde eu quero chegar, nem em termos de objetivo e nem como ser humano. Ter essa percepção generosa sobre si, afetuosa sobre si e muito consciente da jornada que você vem fazendo, mesmo nos momentos de baixa. Saber que é só um momento de baixa e quando eu sair disso, eu vou olhar para trás e eu vou, de fato, perceber que houve uma evolução importante. É missão urgente, porque vai nos fazer, vai nos completar, vai trazer mais uma sensação de necessidade humana preenchida. E aí, ao falar isso, eu estou falando para que você também, com mais inteligência agora, sabendo disso, estimule isso no outro. Seja generoso com o outro. Eu vou ler a última frase e depois eu volto aí se der tempo. Fazer pessoas mais felizes, amadas, respeitadas, reconhecidas, livres e criativas está ao alcance de todos nós. Amestrar as permutas, as conexões, os egos, os timings, enfim, o destino dos nossos encontros com a nossa própria essência no outro. Cabe àquele que tem mais consciência do seu poder de influência. Tá, vamos desmembrar um pouco o que está escrito. Toda vez que eu estou conhecendo e compreendendo a natureza humana, toda vez que eu olho para o outro, eu estou olhando para mim. Eu estou olhando para o outro com os meus filtros de percepção. E eu posso enxergar no outro as minhas próprias falhas, as minhas próprias necessidades, as minhas próprias carências e as minhas próprias ambições, aspirações como indivíduo. Toda vez que a gente julga, que a gente critica, que a gente se posiciona, a gente está aprendendo sobre nós mesmos. Então, ao ser mais generoso, ofertar isso ao outro, ofertar um olhar generoso sobre as falhas, ofertar a ele o olhar de aprendizado sobre as situações, ofertar o olhar atento, a amizade, o afeto que a gente falou lá atrás, é criar isso também para si. É claro que você não faz isso só querendo trazer de volta o que você imprimiu para o outro, você vai se frustrar se criar expectativas. Mas você cria, de fato, uma atmosfera ao seu redor magnética que atrai pessoas que estão nessa vibração. Você ensina pelo exemplo como você quer ser tratado e torna-se um ser humano mais emocionalmente e socialmente inteligente para ler as situações e fluir por elas de forma mais bem-sucedida. Quando a gente entra em guerra de ego, quando a gente entra em embate, é porque a gente geralmente não está sabendo ler a necessidade do outro para supri-la e resolver a pendenga, resolver a peleja. Como eu disse, a gente foi sofisticando as maneiras de reação. A gente foi sofisticando as maneiras de discussão, de interpretação. E, na verdade, a pessoa precisava de carinho. A pessoa precisava comer. Quantas vezes não acontece isso? Ela precisava com fome. Ela precisava comer antes de ter essa discussão, antes de conversar. 98% das vezes, os nossos problemas de comunicação com as pessoas acontecem porque essas necessidades não foram preenchidas. Marco, você entrou
no fim da aula, seu sem vergonha. Então, tenha esse olhar mais inteligente mesmo, mais lúcido, de olhar para situações de comunicação interpessoal, de relacionamento, de maneira aguçada e lúcida. Esse comportamento, essa reação está nascendo de algo muito primitivo. Essa pessoa precisa de um abraço, essa pessoa precisa de reconhecimento, essa pessoa precisa de um palco, essa pessoa precisa sentir que está contribuindo com a minha vida ou com algum projeto. São sempre as mesmas necessidades, porém manifestadas de maneiras mais complexas, cada um com a sua própria bagagem de vida, com a sua própria as suas máscaras, enfim. Investiga, olha com calma, testa, faça testes com as pessoas mais próximas a você, de supri-las nessas necessidades básicas desses 4 pilares que a gente abordou hoje. E você tenha certeza, vai diminuir os seus problemas de relacionamento de forma extraordinária e muito mais que isso. Vai fluir pelas situações com mais sucesso, vai receber mais indicações, mais oportunidades, vai namorar mais, vai ter uma relação mais estável com o seu parceiro, com os seus filhos, vai ter uma relação mais estável e mais amorosa consigo. Porque compreendendo o outro, você também vai compreender a si próprio e saber se munir das coisas que você precisa para estar bem, completo. Tá bom? Eu vou conversar mais um pouquinho com quem está no Zoom, que eles merecem um pouquinho a mais de conteúdo. E quem está na live, obrigada por ter vindo me ver. Essa foi minha primeira live no meu Instagram pessoal, tô bem contente. E a gente vai toda sexta-feira fazer esse bate-papo bem descontraído, bem descomplicado, pelo Insta também. Quem quiser participar mais ativamente, se inscreve pelo Zoom, para poder estar aqui, comentar, falar alguma coisa, discutir comigo, enfim. Ou não, é só entrar na live e tamo junto. Seguimos juntos. Tá bom? Raquel, como que faz para se inscrever pelo Zoom? Manda direct que eu mando o link. Obrigada, Manu. Manda direct que eu mando o link e vocês vão estar com a gente com uma experiência de ver a apresentação, né? Quem tá aí não viu nada. Tem apresentação bonita, selecionei umas imagens caprichadas aqui, tá? Tudo caprichadinho, tá bom? Um beijo gigante. Fala, tem mais alguma coisa? Escola? O quê? Seguir o Insta da escola? O Insta da escola. @derose Vila Nova Conceição, que é a nossa escola de meditação e inteligência emocional, onde a gente aborda todos esses temas de comportamento. Tá bom? Oi, Fernanda Navas, a gente se vê no domingo. Vou visitar os seus cachorros, vou conhecer a sua casa. Um beijo. Beijo, até mais. Vamos ver se eu vou saber encerrar. Eu baixo o vídeo, ponho no IGTV, o que eu faço, Viviane? Baixa e coloca no IGTV. Baixa primeiro, coloca no IGTV depois. Tá, depois eu faço isso. Vamos terminar aqui? Quem tá aqui ainda? A pessoa foi embora, caiu. O que aconteceu? Estão aqui ainda, tem gente. Oba! Olha só, eu deixei um outro slide para falar. Vamos olhar aqui para a câmera certa agora. Para comentar, a gente falou de um tema muito básico que as pessoas precisam. Depois, se alguém puder, coloca no chat o link do texto do blog, tá bom? Que lá tá um texto mais completo desses trechos que eu coloquei. Mas, se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre o tema de inteligência social, que aí é outra história. O que eu coloquei hoje para vocês aqui na apresentação são insights meus. São insights que eu tive durante anos de consultorias e de trabalhar com pessoas. Porém, tem um livro muito legal que eu li e estou relendo, que é do Daniel Goleman. Ele é uma referência enorme em psicologia. Ele que começou o conceito de inteligência emocional.
Ele escreveu um livro muito importante sobre meditação também, tirou aí do campo místico, trouxe para o campo científico mesmo a meditação. A gente já trabalha com isso há mais de 30 anos, mas agora finalmente as pessoas estão cientificamente comprovando isso, vendo que não tem nada de muito religioso, místico, enfim. E ele é uma figura muito importante e escreveu esse livro, que também não é novo, não sei se está dando para ver, chama Inteligência Social, a ciência revolucionária das relações humanas. E aí eu não poderia deixar de trazer para vocês só alguns insights do livro, de forma muito breve. Vamos lá. O que ele fala que consiste ser socialmente inteligente? Ele fala, são duas coisas, consciência social e aptidão social, beleza? Consciência social é composta de empatia primordial, sentir com os outros, detectar sinais emocionais não verbais. Então, é você olhar para o outro e perceber se ele ficou desconfortável, perceber se ele ficou feliz com um comentário seu, perceber se ele está jogando charme para você. É legal porque no livro ele fala de alguns experimentos e eu cheguei a dar risada, porque as pessoas às vezes erram. Meninos sempre acham que as meninas estão afim, né? Então, eu dei muita risada nesse livro. Mas, enfim. Então, é a capacidade de perceber a emoção do outro, tá? Sintonia, a capacidade de ouvir com receptividade e aí gerar a sintonia. Precisão empática. Aí já é compreender os pensamentos da outra pessoa. É uma evolução da empatia primordial. Então, eu consegui sentir o que a pessoa sentiu, mas eu não consigo fazer toda uma elaboração do que ela está pensando. É outro nível, tá? E, finalmente, cognição social, saber como funciona o mundo social. Aí tem a ver como eu devo me portar dentro de um ambiente social, em que momento que eu devo falar, não interromper pessoas. Tem a ver com saber se vestir para cada ocasião. Tem a ver como saber se relacionar num ambiente profissional, que obviamente é diferente de como você se relaciona num ambiente familiar. Está mais nesse acervo mesmo conceitual, cultural. Como me portar em cada situação, compreender as regras sociais de cada momento e cada grupo. E a aptidão social tem a ver com a sincronia, agir calmamente no nível não verbal. Então, você saber, pela sua linguagem corporal, transmitir uma atmosfera de aceitação, de calma, de receptividade. E não de nervosismo, de impaciência, tá? A apresentação pessoal, apresentar-se de maneira eficaz. De novo, é já uma elaboração maior da... O que eu tinha falado? Da sincronia? Enfim, mas vocês estão vendo que está crescendo o nível de consciência social. E aí, influência, moldar o resultado das interações sociais, eu ser capaz de fato de influenciar o comportamento do outro. E por último, a preocupação, importar-se com as necessidades alheias e agir de acordo. Então, tudo isso, no conceito do Daniel Goleman, consiste em inteligência social, que é, digamos, um desenvolvimento do tema básico, o que as pessoas precisam. Eu ter a consciência do que as pessoas precisam e, obviamente, do que eu preciso. E depois conseguir desenvolver essas aptidões de saber como me portar, de saber o resultado que eu quero, de saber como influenciar o outro e os resultados das interações. Me importar de fato com a necessidade do outro e agir de acordo. Já é o segundo passo. Eu recomendo o livro. Eu não sei se vocês já leram algum livro dele. Ele é um excelente escritor até. Não são livros chatos, são livros dinâmicos. Tem até audiobook.
para quem gosta. Manda. Você estava lendo e eu lembrei essa semana, eu passei por uma situação que exigiu um pouco de consciência. Vai ter que falar, você sabe, acho que os outros não. A minha mãe sofreu um golpe desses do WhatsApp. Eu tô sabendo. Alguém que mandou mensagem falando que eu tinha mudado o meu número e aí pedi dinheiro para ela e aí ela transferiu o dinheiro. Minha filha tá pedindo dinheiro, vou mandar. E aí quando ela me contou, ai, mãe, não. Só que se eu falasse para ela, mãe, como que você caiu num negócio desse, não sei o que, não sei o que, não sei o que, como que eu ia estar ajudando ela? Em nada, só ia deixar ela mais nervosa, mais preocupada, mais tensa. Eu falei, tá bom, o que a gente pode fazer para resolver? Mas a vontade era de dizer como? Como que você cai num negócio desse? Gente, Fio não é meu primo, né? Oi? E faz tempo que ele entrou? Faz? Meu coração. Sim, Manu, isso foi uma demonstração. Isso foi uma demonstração, sim, de inteligência social. De saber como comunicar, de saber como lidar com ela, de ler. E de ler como cada pessoa precisa ser tratada, né? Isso já vai, de novo, para um refinamento das necessidades mais básicas. Lembra que eu falei, cada um de nós é um universo completamente diferente e a gente vai precisar fazer uma investigação um pouco mais profunda de cada universo. E hoje o que a gente discutiu são coisas comuns a todos nós. E, na minha opinião, todas as necessidades nascem do que a gente falou, só que elas ficam um pouco mais complexas ao longo da vida, porque a gente vai colocando coisas em cima e vai deixando isso mais complexo. Isso aí que você falou é necessidade de segurança, né? Tudo é de segurança, ou é de pertencimento, ou é de contribuição, ou é de protagonismo, ou eu não sei meu papel no mundo, eu tô perdido, eu me sinto inseguro diante das pessoas e do mundo. Sempre tem a ver com coisas muito básicas. E a gente complica demais. Eu vou parar de gravar, vocês têm mais um pouquinho aí de tempo sem gravar.